Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltando com mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim falar com vocês sobre mais um vídeo sobre o Enzo. Como foi que eu decidi procurar investigar se o Enzo tinha algum distúrbio, algum transtorno, alguma coisa assim. O que me levou a isso? Primeiro, desde pequenininho o Enzo sempre teve seletividade alimentar. O Enzo, ele tem dificuldade de provar comidas novas. Ele tem. é, ele não prova. Se ele não. Tipo assim, não for com a cara da comida, ele não prova. Por exemplo, o Enzo nunca provou um mamão. O Enzo nunca provou uma uva. Desde pequenininho. Eu comprei todas essas coisas para ele provar. Todas essas frutas. Ai, caiu aqui. E o Enzo, ele nunca provou. Ele nunca quis provar. Ele não. Se eu colocasse na boca dele a força, ele ia jogar para fora. Então, assim, já já existia, né, desde pequeno, essa dificuldade de lidar com ele. Segundo, quando o Enzo era menorzinho, ele nunca ficava com ninguém, no colo de ninguém. As únicas pessoas que ele ficava era comigo, o pai dele e uma pessoa que já cuidava dele desde bebezinho. E ninguém mais, ele não ia. Eu lembro que teve uma vez que a pessoa que cuidava dele não quis mais cuidar, deu um problema lá. E eu fui pagar uma pessoa diferente para cuidar dele. E eu tive que voltar do serviço antes do meu horário, porque ele tava os gritos chorando que ele não ficava. Uma vez eu fui viajar para o Pernambuco também. E no caminho ele não. Ninguém conseguia entreter ele, eu estava sozinha, e ninguém ali no ônibus não conseguia fazer amizade com ele, não conseguia entreter ele. E eu lembro que naquela época, um passageiro virou para mim e falou assim: Mãe, ele não é autista? Aí eu falei assim: Não sei, moço. Acho que não. Só que, gente, eu não sabia o que era ser autista. Eu vim entender o que era ser autista quando eu fui vendo nas redes sociais, de uns um ano e pouco pra cá, porque eu não sabia o que era. Eu não tinha noção do que era. Aí a gente chegou lá no Pernambuco, ele não. Eu achei que, tipo assim, que lá ele ia no colo das pessoas, que eu ia meio que descansar um pouco. Chegando lá foi totalmente contrário. O Enzo não podia entrar no banheiro, que eu tinha que entrar com o Enzo, porque ele estava num lugar totalmente diferente da casa dele. Ele estava se sentindo num lugar estranho e ele tinha medo. A impressão que dava era que ele tinha medo que eu fosse embora e largasse ele ali. Então ele gritava, ele chorava, ele não ficava com ninguém. A única pessoa, duas pessoas que conseguiu colocar o Enzo no colo lá nessa viagem foi que conseguiu ficar com o Enzo assim, foi a minha irmã, que era muito parecida comigo. Eu acho que ele deve ter confundido, não sei. E uma outra menininha que estava sempre na casa da minha mãe, aí ela conseguiu. Nem com a minha mãe ele não ficava. Tipo assim, no colo da minha mãe. Na época minha mãe era viva, minha mãe adotiva, e nem sentar no colo da minha mãe, ele não sentava pra gente tirar uma foto. Quando sentava, ele chorava. Então, assim, era extremamente. Eu achava que era tipo assim, que ele estranhava, sabe? Essas coisas. Nunca passou na minha cabeça que o Enzo tivesse nenhum problema. Aí foi passando-se o tempo, assim, nenhum problema como autismo, como algum transtorno. Foi passando o tempo, o Enzo começou a estudar, foi tranquilo, ele se adaptou bem, muito inteligente, contava, com 3 anos de idade, contava do 1 ao 1000. Então, assim, era extremamente inteligente. Desenhava, pintava, adorava quebra-cabeça, adorava peça de Lego, essas coisas. Só que as pessoas vizinhas na rua falavam assim, não conseguia tocar nele. Se pegasse no cabelo dele era uma briga, se a gente andasse na rua e um vento batesse no cabelo dele, ele ficava bravo. E as pessoas falavam que ele era chato, que ele era muito chato. Em seguida veio o Caleb. E o Caleb já veio totalmente o contrário. O Caleb é uma simpatia. Quando eu cheguei em casa com o Caleb, que eu sentei no sofá, do jeito que eu tô sentada aqui. Eu sentei no sofá, ele pegou um pedaço de pau, eu fui beijar ele chorou, saiu uma lágrima do olho dele. Eu tentei fazer ele beijar o neném, porque ele beijava a barriga direto.
e ele não beijou, ele recusou e ele saiu para a área e ele pegou um pedaço de pau e queria quebrar minha máquina de lavar roupa. E começou a dar paulada, só que eu não estava conseguindo levantar para ir lá tirar ele porque eu tava, tipo, tinha acabado de parir, né? Tava com anemia, não tava, tava assim, tava bem mole. Meu corpo tava assim, tava daquele jeito, né? Então, teve esse sinal, teve essas coisas. Aí daí ele nunca aceitou o nascimento do Caleb. No começo da gravidez foi maravilhoso, ele estava apaixonado, mas depois que o Caleb nasceu, foi um inimigo para ele, assim, maneira de falar, né? Ele nunca aceitou o Caleb. Aí foi passando o tempo, o Caleb foi crescendo e sempre era o ciúme, ciúme. Eu achava que aquilo era só ciúmes, né? Só que aí ele foi crescendo e eu fui notando que ele é muito assim. Ele passou a ser mais no canto dele, ele não enturma, ele não brinca com vários coleguinhas, essas coisas. Quando ele era pequenininho, eu olhava um menino e ele era muito agressivo com o menino. Ele beliscava, escondido de mim, ele batia no menino, ele tinha ciúmes do menino. Só que o menino era amiguinho dele também, ao mesmo tempo ele brincava junto com o menino, ele tinha mais amizade com esse menino do que o que ele tem hoje com o irmão dele. E a gente saía nos domingos, ia na igreja e levava, na época na igreja católica, a gente tinha lá pastoral e a gente levava eles. E ele era de boa. Tinha esses comportamentos agressivos às vezes, mas assim, maleável, né? Só que aí o Enzo foi crescendo e o Enzo passou a ser muito no canto dele. O Enzo passou a não querer, tipo assim, não interagir, não conversar. Eu converso com ele, ele às vezes não olha pra mim. Se ele faz alguma coisa errada, eu chamo a atenção dele, ele não, tipo assim, faz de conta que eu não tô conversando com ele. E foi vindo várias coisas assim diferentes. A agressividade aumentou muito. Ele hoje, eu tenho que tomar cuidado com ele, com o irmão dele, porque senão ele agride o irmão dele. Ele já chegou a furar, ele já queimou a mão do irmão, já socou a cabeça do irmão no sofá, que estourou o nariz. Então, assim, várias coisinhas. E eu noto que ele fica sempre na cama e ele não gosta que, tipo assim, que tira as coisas do lugar. Se ele montar uma peça, ele não gosta que desmonta. Se o irmão dele vai no banheiro, ele exige que o irmão lave as mãos para poder pegar nas coisas, no jogo, por exemplo. E é assim. Então, assim, foi várias coisas. E mesmo assim, eu não me deu aquele gatilho de procurar ajuda. Eu vim pensar na possibilidade de procurar ajuda quando eu comecei a trabalhar nesse serviço que eu tô. Porque uma colega minha lá de trabalho entrou. As coisas, Deus faz as coisas da forma perfeita, né? Essa colega minha de trabalho, gente, meu tripé tá horrível. Essa colega minha de trabalho entrou lá e conversando com ela, ela foi me contando e eu fui conversando com ela e contando o que estava acontecendo. E era várias coisas que o Enzo tinha aqui em casa, que o Enzo batia no irmão, que o Enzo tem umas crises pesadas. E eu achava que era birra, que era uma coisa ou outra. E ela foi falando pra mim, procura saber, porque o meu filho é assim, o meu filho tá fazendo tratamento, meu filho tô acompanhando e ele é autista. Aí eu falei assim, mas eu acho que ele não é autista, porque o Enzo, ele é muito inteligente, ele é muito uma criança muito esperta, não tem como ele ser autista. Ela foi explicando que eu achava que autista, que todo autista era aquele que tipo não sabia as coisas, que não sei o que, sabe? Aí ela foi me explicando, Rosana, autismo tem vários graus, essas crianças que você vê que é autista, que tem problema, que não conversa, que tem a fala é mais tem retardo na fala, isso não é porque não é só autismo. Gente, que saco, viu? É porque essas crianças elas não têm só autismo, elas têm retardo às vezes mental, têm retardo na voz, têm outras dificuldades. E no caso do seu filho, pode ser que ele tenha um grau leve, ou pode ser que ele tenha um outro tipo de transtorno. Então, ela foi conversando comigo e aquilo foi abrindo minha mente. E eu falei, mas como que eu faço? Eu era totalmente leiga, eu não sabia por onde começar, eu não sabia onde que eu vou. Gente, é como se você estivesse dentro de um quarto escuro. Imagina na sua cabeça um quarto escuro que você não sabe onde é a porta de saída. É assim que eu me sinto às vezes.
Aí eu fui na pediatra, conversei com a pediatra passou encaminhamento para o psicólogo, passou para mim, conversou com ele e tudo, e falou que ele realmente precisava de acompanhamento com o psicólogo. Só que está demorando muito. Aí teve retorno com a pediatra de novo para mostrar exames que ele colheu, mas os exames eram hemograma para ver se ele estava tudo bem com ele. Só que aí demorou muito e ela passou um medicamento para ele que é fitoterápico, né, para ele ir tomando, para poder dormir. Ele também sempre teve dificuldade para dormir, parece que ele não cansava para dormir. Parece que ele não tinha sono, sabe? Teve várias noites que eu passei com ele acordada, olhando, observando para ver se ele não ia fazer alguma coisa, porque eu achava que ele ia fazer, tipo, ou mal para ele ou pro irmão dele, pensando com raiva do irmão dele, né? Então teve várias noites que eu passei noites e noites acordadas. Eu sofri muito com ele, muitas noites assim. Trabalhava e tinha que passar a noite inteira com ele porque ele estava nervoso. Por exemplo, como que começa o nervoso do Enzo? Não é à toa. É um exemplo, ele vai lá e dá um tapa no Caleb. Desse tapa que ele dá no Caleb, eu vou lá e tiro alguma coisa dele. Brigo com ele, eu castigo ele. Nesse castigo aí começa. O Enzo não fica de castigo. Eu não consigo deixar ele sentado num lugar para pensar. Ele não fica. Ele não aceita que eu tire as coisas dele. Por exemplo, você fez isso, eu vou tirar a televisão, vou desligar a televisão. Eu vou tirar seu celular. Ele não aceita. Ele começa a surtar, bater porta. Ele começa a jogar o que tiver na frente dele no chão. Ele vem para cima de mim. Ele vai para cima do irmão dele. Vira um auê dentro dessa casa. Então, assim, e eu achava que era simplesmente só porque eu tinha tomado as coisas. E ela foi conversando comigo e foi me explicando: olha, você vai passar na psiquiatra, a psiquiatra vai passar um exame e tal, que não é barato, mas você se esforça e faz esse exame, porque nesse exame vai dar o laudo. E foi isso que eu fiz. Eu procurei a psiquiatra, passei ele, aí ela conversou comigo, ela falou pra mim que não estava muito comprando a ideia de que ele seja autista, porém, pode ser que exista um transtorno de TOD. Então a gente está com o exame para fazer, eu não fiz ainda, mas provavelmente esse mês eu vou fazer o exame, já vou marcar. E a gente para poder ver o resultado, né? Que eu não sei se vai dar algum transtorno, o que que vai dar, se ele vai ter, não sei. Porém, eu acho que não é normal. Hoje, olhando, observando tudo e com as pessoas que têm experiência falando comigo e já mostrei vídeo para outras pessoas para ter opiniões, apesar de não serem médicos, né? Mas, porém, eu acho que não é normal. Minhas irmãs também já falaram que acham que não é normal, porque, tipo assim, é muita agressividade, ele fica muito agressivo, ele fica parecendo que tá transtornado. Ele não tem dimensão do que ele está fazendo. Por exemplo, eu não posso fazer isso com meu irmão que vai furar ele vai sentir dor. Ele não tem essa dimensão. Ele vai lá e ele faz, ele arregaça mesmo, se tiver na frente, e acabou, ele não quer saber. Ele fala assim, é porque ele me provocou. Tipo assim, como se fosse uma justificativa. Alguém me provoca na rua, eu vou lá e mato, e digo, não, me matei porque me provocou. Então, assim, gente, tem que tratar. Eu espero que esse vídeo também ajude alguém que esteja passando pelo mesmo que eu estou passando, que às vezes a gente está passando e não sabe, acha que é normal, né? Não custa tirar essa dúvida. Eu não sei se ele realmente vai dar algum distúrbio, alguma coisa, mas não custa tirar essa dúvida. Porque eu estou convivendo com uma dúvida de uma coisa que pode ser que sim, pode ser que não. Então, por via das dúvidas, eu vou fazer o exame. Esses dias, ele teve uma crise, e ele ficou muito nervoso. Ele bateu o nariz do irmãozinho dele no sofá. O nariz do irmão dele sangrou e cortou aqui. Sangrou por dentro e cortou aqui, um perigo. E nessa crise que ele teve, eu fui lá e tirei. Nisso que ele fez, eu tirei o celular dele, para passar o dia inteiro sem celular. E quando eu fiz isso, ele ficou muito nervoso. Ele avançou no irmão dele por várias vezes. E aí eu fui gravar ele para me mostrar. E o pai dele até chamou minha atenção, falou que eu não poderia gravar porque eu estava provocando ele. Nisso que eu fui gravar ele para mostrar, ele avançou em cima de mim. Eu fui trabalhar toda dolorida, segurando ele, tentando segurar ele, porque ele estava avançando em cima de mim. Ele queria tomar meu celular. Se ele, porventura, conseguisse tomar meu celular, ele ia tacar no chão e ia quebrar, sem medir as consequências. Ele não vai pensar assim, se eu fizer isso, a minha mãe acho que vai me bater. Acho que a minha mãe vai fazer isso. Ele não pensa. Antigamente eu não entendia, eu batia.
Eu batia, não vou mentir, eu batia nele. Quanto mais eu batia, mais em cima de mim ele vinha. Eu achava assim, meu, você tá me desafiando. E empurrava ele para sentar, senta aqui. Tipo, pegava nele firme, senta aqui. Ele não sentava. Quando ele sentava lá, ele voltava de novo para cima de mim. Então, assim, não é normal. Eu vejo o Caleb, se eu falar com o Caleb, senta aqui, pegar uma sandália e mostrar para ele, acabou. Caleb senta ali e fica. Vai chorar, vai dormir, vai fazer qualquer coisa. E ele não. Ele vem em cima de mim, ele vai. Ele não. Tipo assim, não tem dimensão de se ele estiver fazendo alguma coisa errada. Ah, eu não vou fazer isso que a minha mãe vai me bater, ou que minha mãe vai chamar minha atenção, que minha mãe vai tomar o celular. Ele faz e acabou. Faz, simplesmente. E ele não é novinho, ele já vai. Ele. Tipo assim, ele já entende, ele já vai fazer 10 anos. Então, assim, tem que cuidar o quanto antes, né? E qualquer novidade eu venho atualizar aqui para vocês. Quando eu fizer o exame, eu vou mostrar. Ele sabe que ele foi na psiquiatra. Ele não tem noção assim de que a psiquiatra é para problemas mentais, alguma coisa, mas ele sabe que ele foi na psiquiatra. Ele falou assim: primeira vez que eu andei na Paulista foi para ir na psiquiatra. Mas tipo assim, ele não. A psiquiatra lá percebeu que ele é inquieto, ele tem ansiedade, ele morde os lábios, que dá no sangue. Eu ficava reclamando ele. Mas tudo isso tem que ser tratado. A medicação dele é para acalmar, para dormir, né? Ele tá dormindo um pouco melhor, ele também tá estudando de manhã. E ele tá dormindo bem melhor depois que ele tá tomando esse remédio. Mas ainda não tá 100%. As crises, os nervosos dele ainda vêm. E quando vem, sai de baixo, porque o negócio é feio, viu? Acalmar ele não é fácil. Eu não posso postar os vídeos dele aqui nervoso, porque eu vou estar expondo ele. E assim, eu até poderia postar para outras mães verem e tudo, mas aí o YouTube vai me dar strike, né? Porque eu vou estar expondo um menor de idade. Então é isso, pessoal. Espero que de alguma forma, se alguém de vocês estiver passando por isso, que eu possa ter ajudado, né? E eu vou ficando por aqui. Qualquer novidade eu venho trazer para vocês. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Qualquer novidade dos exames eu vou vir atualizar vocês. Gente, tá muito chato esse tripé meu. Qualquer novidade eu venho atualizar vocês, vou contar para vocês o que aconteceu, se deu alguma coisa no exame dele e se não deu, porque se não deu aí eu tenho que ver com o psicólogo, né, como é que eu vou tratar ele, como que eu vou fazer. Mas é isso, pessoal. Bye, bye.